Glória a Deus. Sem mais delongas, eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia. Do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas. Para quem não me conhece, eu me chamo Laís, sou seminarista dessa casa, por graça e misericórdia, porque o Senhor, Ele chama os improváveis, e é por isso que eu estou aqui. Esse é o Deus que convida quem não é para confundir quem é. E se Ele me chamou em amor e em obediência, eu estou aqui. Porque a palavra do Senhor vai dizer que aquele que ama o Senhor, Ele obedece. Amém? Evangelho de Lucas, a partir do verso 8. É uma parábola bastante conhecida, que vai dizer o seguinte: tem por título a parábola da moeda perdida ou a dracma perdida. E vai dizer o seguinte: ou suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata e perca uma. Acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? E quando a encontrar, reunirá as amigas e vizinhas e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei a moeda perdida. Da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus, quando um único pecador se arrepende. Amém? Quantos já conhecem essa parábola? Amém? Glória a Deus. Hoje eu quero falar com vocês sobre aprender a ressignificar as perdas. Muitas das vezes as perdas, elas tomam proporção no nosso coração a qual ela não foi designada para isso. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, aprendendo a ressignificar as perdas. Para entrar no texto, eu quero contextualizar você aqui como eram as casas antigamente. Claro que não era como hoje em dia. As casas, elas não tinham paredes de tijolos, não eram feitas de concreto, não tinha laje, gesso, né? Elas não eram dessa forma. Elas eram feitas de barro, algumas que tinham mais dinheiro com pedras, né? Não tinham janelas, algumas tinham janelas, mas só aquela frestrinha, só para entrar, né? Um fecho de luz, mas elas não tinham a estrutura que as casas têm hoje. E nesse entendimento, eu quero conversar com vocês sobre esta mulher e as atitudes que ela teve quando percebeu que algo de valor havia sido perdido. A Bíblia vai dizer que ela tinha 10 e perdeu apenas uma. Ao identificar essa perda, ela tomou uma atitude imediata. Ela acendeu a luz. Não é possível enxergar no escuro, sim ou não? A Bíblia vai dizer, lá em Gênesis 1, que aconteceu algo muito semelhante. O Senhor disse: haja luz. E assim aconteceu, porque a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela é inerrante, e mediante a palavra dele tudo acontece. Então era necessário haver luz. E essa perca fez com que essa mulher ela sentisse um desconforto. Mas acender a luz, ela não resolve o problema. Aquela mulher, ela teria que tomar uma atitude mediante a essa perca. E a resposta que daremos a tudo o que acontece conosco é o que vai definir como nós iremos nos comportar mediante o decorrer do percurso. Aquela mulher, além de acender a luz, ela se levantou e entendeu que ela precisava ir atrás daquela moeda que havia sido perdida. A Bíblia ela não conta, mas alguns historiadores eles
supõem que uma dracma, ou uma moeda de prata, como aqui em algumas versões vai dizer, elas custavam cerca de 10 denários. 10 denários naquela época era equivalente a um dia de trabalho. E aí vocês fazem as contas, porque eu não sou boa de conta. Mas era mais ou menos isso, então cada uma valia muito. E essa mulher, ela tinha 10 moedas de prata. E trazendo para os nossos dias de hoje, quando nós temos uma perca, nós precisamos acender a luz. E essa luz, ela é o evangelho do Senhor, que precisa estar sempre acesa dentro de nós. Quanto mais perto do Senhor nós estamos, mais a sua luz revelará a bagunça que nós estamos. Quantas das vezes você que está aqui na casa do Senhor já pensou, meu Deus, parece que quanto mais eu digo que eu sou crente, mais coisa ruim eu vejo em mim. Mais vai se revelando algo que eu preciso mudar, mais eu vejo que eu sou podre, que eu não sou digna de estar ali. É isso mesmo. Nós não somos dignas de estarmos aqui. A luz do Senhor, ela revela as impurezas que há em mim e em você. É aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser transformado. E assim essa mulher fez. Ela colocou essa luz para trazer clareza, de maneira que ela pudesse, buscar a sua moeda, algo de valor que ela tinha perdido. E ela tomou uma atitude de levantar e procurar a sua moeda. Eu amo uma frase que ela vai dizer assim: crianças, elas reclamam, mas os adultos, eles vão lá e resolvem. Essa palavra, ela mexe muito comigo, porque muitas das vezes nós nos colocamos no lugar de apenas reclamar e reclamar, mas não parte de nós uma atitude de levantar e resolver. E levantar e resolver fala sobre maturidade, sobre uma postura que você precisa ter mediante a situação a qual você está enfrentando. E aquela mulher, ela foi lá, e a Bíblia vai dizer que quando ela acende a lâmpada, ela começa a varrer a casa inteira. E aqui eu quero dizer que existem tesouros perdidos dentro de casa. Muitas das vezes nós estamos tão empenhados em servir na casa do Senhor, em ser alguém que vale a pena estar aqui, erguer as nossas mãos, sair na foto. Tão massa, né? Mas será que as pessoas da nossa casa nos reconheceriam a pessoa que nós somos aqui dentro? Será que o meu testemunho aqui na igreja, ele tem sido válido dentro de casa? Será que meu marido me reconhece em casa, a pessoa que eu sou aqui na igreja? É muito fácil, no lugar público, você colocar uma máscara, você impressionar. Mas e dentro de casa? Será que você está falando com seu irmão, com os seus pais? Esse assunto de resolver as coisas dentro de casa, ele não é de agora, meus irmãos. A gente pode perceber na Bíblia que o primeiro homicídio aconteceu entre irmãos. E isso é muito difícil porque não é algo distante de nós, né? As famílias, elas estão cada dia mais sendo deturpadas. O diabo nunca tentou tanto contra as famílias e muitas das vezes nós estamos aqui achando que está tudo normal, que está tudo acontecendo mil maravilhas, quando os nossos lares estão sendo bombardeados o tempo todo e a gente achando que está tudo normal. Mas essa mulher, ela nos ensina algo muito precioso. A nossa família, ela é o nosso alicerce. Alguns sólidos que possuem cerâmicas e outros mais ásperos, assim possamos dizer, de piso queimado, de cimento, né? Alguns vai precisar só passar um pano que vai aparecer a sujeira. Outros vai ter que passar uma vassoura de pinhaçava, né, para tirar. Mas é necessário essa limpeza para que esse tesouro ele seja encontrado. Varrer traz a sujeira que nem sempre
está ao alcance da vista de todos. É necessário pedir perdão também dentro de casa. Eu não sei vocês, mas eu fui criada num lar onde pedir desculpas não era algo rotineiro. Até hoje eu tenho dificuldade de pedir desculpa, mas o Senhor tem moldado. Não é fácil pedir desculpas a alguém que você está dentro de casa direto. Não é fácil você reconhecer que errou. Não é fácil você pedir perdão. Mas é necessário, porque quando nós reconhecemos que nós também falhamos, nós lembramos que é sim preciso e possível pedir perdão aos nossos irmãos. Às vezes a gente quer ser tão bom para o pessoal de fora, que quando é na hora de ser bom para o pessoal dentro de casa, a gente pensa assim, realmente vale a pena? Começa a lembrar daquilo que a pessoa fez com a gente há minutos antes. Quem tem irmão em casa vai lembrar disso. Quando vai dividir alguma coisa, mas quando tem os amigos, é uma maior facilidade de dividir as coisas, de dar as coisas. E isso também reflete nos casamentos, sabe? Quem é casado aqui sabe, tem dificuldade de conversar, de voltar atrás, de reconhecer erro. Meu Deus. Mas nessa noite o Senhor, Ele nos convida a olharmos para dentro dos nossos lares, a olharmos para aquilo que acabamos deixando cair. Talvez essa moeda esteja tão à sua vista que tem apenas uma sujeirinha que precisa ser recalculada para que você volte a encontrá-la. Existem tesouros perdidos dentro de casa. C.S. Lewis vai dizer que quando estamos na direção errada, voltar atrás é progredir. Não existe perder com o Senhor. Até quando Ele manda você voltar atrás, você está vencendo. Até quando Ele manda você pedir perdão e você achar que está se humilhando, quem está sendo beneficiado com essa atitude é você, meu irmão. Não permita achar que quem está sendo humilhado é quem está pedindo perdão, não. Muito pelo contrário, o perdão ele é necessário, o perdão ele renova, o perdão ele alinha os corações e é urgente, porque a gente nunca sabe qual vai ser a última vez que vamos estar vendo alguém. Isso serve para as pessoas de fora, para as pessoas da rua, mas quando se fala das pessoas da nossa casa, as coisas ficam meio estreitas, né? Mas voltando para o texto, a Bíblia vai dizer que depois que ela varreu a casa inteira, ela encontrou a moeda que ela tinha perdido. Porque quando nós limpamos as feridas, nós podemos enxergar o que a bagunça escondia, que é o nosso valor em Cristo. Muitas das vezes nós estamos tão entusiasmados, focados em algo que nós estamos buscando tanto, que acabamos esquecendo o nosso valor no Senhor. Eu amo que, assim como eu expliquei no início, não existe um valor específico para essa dracma, essa moeda da época. E do mesmo jeito, nós que perdemos alguma coisa, nem sempre o que eu perdi é tão valioso para alguém. Por isso que a gente não pode julgar a procura do outro, a insistência do outro em algo. Porque o que é valioso para mim nem sempre vai ser valioso para você. E muitas das vezes, dessa forma também, é esse valor que nós temos em Cristo. Às vezes nós estamos tão preocupados em impressionar alguém, impressionar pessoas, chamar a atenção para nós mesmos, que acabamos nos esquecendo do nosso valor em Cristo. Quantas de nós estamos perdidos sem saber quem somos na casa do Senhor? Às vezes a bagunça que nós estamos, a bagunça que nós escondemos de outras pessoas, acaba o que tira o nosso foco do nosso valor em Cristo. E após ter encontrado essa moeda, a Bíblia vai dizer que ela
encontrou no secreto e celebrou em comunhão. Aqui, meus irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês que esta mulher, ela poderia sim ter pedido aos seus vizinhos uma moeda a mais. Ela poderia ter colocado a culpa em alguém porque perdeu essa moeda. Ela poderia simplesmente dizer: oxe, uma só? Eu tenho 9. Por que eu vou atrás de só uma, né? 9 já vale a pena. Mas não. A Bíblia vai dizer que ela sozinha, ela identificou a bagunça que estava dentro da sua casa. Esse identificar gerou nela um movimento, fez com que ela corresse atrás, porque muitas das vezes nós até identificamos, mas ficamos numa inércia, acabamos nos conformando com aquilo que nós temos, achamos que nós não somos capazes de nos levantar, correr atrás daquilo e conseguir, que acabamos relaxando e deixando de lado. E aí, quando ela encontra, ela chama as amigas, ela chama as vizinhas e ela diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a moeda perdida. Uma das coisas que acontece conosco é que quando a gente está ferido, nós tendemos a nos fechar, nós tendemos a nos privar. Essa mulher, ela poderia ter agido da mesma forma. Perdi algo de valor, agora eu encontrei, eu vou abrir a porta da minha casa, vai que alguém roube. Vou nada, vou ficar aqui. Se elas quiserem, elas que me chamem para ir para a casa delas. Eu não vou chamar ninguém não, já perdi uma vez, tive que limpar, tive que fazer uma faxina para encontrar. Não vou me permitir perder essa moeda não. Mas ela fez o contrário. Porque no reino de Deus, meus irmãos, as alegrias elas se tornam muito maiores quando compartilhada com quem amamos. Pensem comigo, não vale a pena você alcançar algo que você queria tanto se você não puder celebrar com alguém. Que alegria é essa? Quando a gente tem algo que a gente quer compartilhar, a gente guarda. Mas tem um momento que a gente quer, contar para todo mundo, porque a alegria, ela só é uma alegria verdadeira se a gente puder compartilhar um com o outro. Claro que não para todo mundo, porque nem todo mundo vai se alegrar com aquilo que você tem, com aquilo que o Senhor lhe presenteou. Mas existem sim pessoas às quais valem a pena nós compartilharmos essa alegria. E essa mulher, ela faz menção àquilo que Jesus fez conosco. Jesus, ele era amado. E a primeira coisa de quem é amado faz é amar. Assim como eu disse, ela poderia muito bem dizer: oxe, não quero não, ninguém aqui não. Mas ela escolheu abrir-se novamente. Ela se permitiu. Quem sabe, não perder a moeda novamente. Ela se permitiu abrir a sua casa. E muitas das vezes nós, quando somos feridos, quando temos uma perca, optamos por nos esconder. Eu me magoei tanto. Sabe, lá naquela outra igreja, fizeram assim comigo. Nessa daqui eu não vou querer não. Eu vou ficar quietinha no meu canto. Eu venho no culto das 5. Eu saio por ali, pastor não me vê, ninguém me vê. É melhor dessa forma. Mas o Senhor, Ele nos convida a vivermos em comunhão. Não importa o que nós temos vivido no passado, existe sempre algo novo do céu preparado para mim e para você. Nessa casa existe um lugar para você pertencer. Nessa casa existe um bálsamo do Senhor para tratar as suas feridas, para que você se exponha novamente a novos relacionamentos. Não é porque você foi ferido lá atrás que obrigatoriamente você vai ser ferido aqui também não, meu irmão. Isso é o diabo que tem implantado na mente das pessoas para que elas cada dia mais vivam reclusas em seus mundinhos. Deus é um Deus de comunhão.
Lá no céu nós iremos viver comunhão. Seremos um só povo, um só Espírito, cantando que Ele é santo, santo, santo. Não vai parar, vai ser o tempo todo, mas estaremos em comunhão. Então, se você chegou até aqui nessa noite com esse pensamento de que alguém vai me machucar de novo, em nome de Jesus, não se permita permanecer dessa forma. Existe sim esperança para uma amizade em Deus. Note que eu estou dizendo uma amizade em Deus, porque ferir-se é humano, sim ou não? O Senhor Jesus, Ele poderia muito bem, depois que Judas o traiu, dizer: oxe, esses 11 vai fazer pior comigo, vou pegar meu beco, quando eu ressuscitar não vou vir ver seu ninguém. Mas não. A Bíblia vai dizer que ele vai encontrar com os 11 na praia e vai fazer novamente tudo o que ele fazia: partir o pão, trazer palavras de esperança, trazer palavras de ânimo, palavras de restauração, palavras de conforto, porque é isso que uma amizade do Senhor ela nos proporciona. Não apenas interesse, como o mundo lá fora está acostumado. Você só é procurado quando você pode fazer algo por alguém. Na casa do Senhor não é dessa forma. Amém? Feche suas feridas, mas deixe o seu coração aberto. É urgente você se permitir desfrutar de relacionamentos em Deus. Porque se você expõe as suas feridas para aquele que tem o bálsamo de cura, não tenha dúvida que você realmente vai ser curado em nome de Jesus. E por fim, essa dracma ou essa moeda, ela retrata quem nós éramos um dia. Assim como essa moeda, eu e você, nós estávamos perdidos lá fora. Eu e você, nós demos um trabalho para o Senhor nos encontrar. Eu e você fomos algo que o Senhor sentiu falta. O Senhor, Ele tem muitas outras pessoas para correr atrás, mas Ele foi em busca de mim e de você. Ele não desistiu até nos encontrar novamente. Somente o dono dessa moeda sabe o quão valioso ela é e o preço que ela custou. Existe uma diferença entre valor e preço. Valor, ele é bem relativo, a depender do produto, a depender do serviço, mas o preço ele diz muito sobre princípios. E a sua vida, ela custou um alto preço. Alguém morreu por você na cruz do Calvário. Alguém precisou se levantar e dizer: chega, até aqui. Não dá mais para mim viver distante de alguém que eu criei, de alguém que eu gerei para viver comigo eternamente. Você custou um preço de sangue. O Senhor, Ele pagou a sua vida na cruz do Calvário. E assim como essa mulher, o Senhor, Ele não desiste de nos procurar. Talvez você chegou nessa noite aqui dizendo: eu ainda não fui encontrado. Eu quero te dizer que nessa noite Ele está aqui à sua procura. Eu quero te dizer que você não chegou aqui por acaso. O Senhor, Ele marcou esse encontro contigo. O Senhor, Ele está varrendo. O Senhor, Ele está fazendo de tudo. Ele está afastando os móveis, está afastando as pessoas de você. O Senhor talvez esteja fechando as portas que você está se perguntando: meu Deus, tudo acontecendo de uma vez só. O Senhor está à sua procura. E eu quero te dizer que Ele não vai desistir até te encontrar. E porque você insiste em resistir, se a Bíblia vai dizer que essa mulher, ela conseguiu encontrar, Ele vai te encontrar. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos nessa noite.
Você que já foi encontrado pelo Senhor, eu quero te convidar nessa noite a agradecê-lo. Agradeça ao Senhor porque um dia, assim como essa dracma, você já deu trabalho. Talvez você foi essa moeda que um dia já foi encontrada e se perdeu novamente. Talvez você insistiu em dar trabalho ao Senhor e tem se achado indigno de ser encontrado novamente. Eu quero te dizer nessa noite que a graça do Senhor ainda está aqui. A graça do Senhor, ela não cessa. E Ele não veio ao mundo para te julgar. João 3,17 vai dizer que Ele não veio ao mundo para julgar, mas para buscar e salvar aqueles que estão perdidos. O Senhor, Ele está à sua procura. E se você nessa noite é essa dracma que está perdida, o Senhor, Ele te chama nessa noite. Essa casa, ela só vai ser completa quando todas as moedas estiverem no poder do dono delas. E você que representa essas 9 dracmas, feche os teus olhos nessa noite. Começa a pedir ao teu Pai. Começa a interceder nessa noite. Porque existem dracmas nessa noite que precisam voltar para o Senhor e ser encontradas por ela. Eu amo que quando essa mulher ela encontra essa dracma, ela convida os amigos, os vizinhos para comemorar. Da mesma forma, o Senhor, Ele faz comigo e com você. Depois que você for encontrado, você passa a ser um agente para que as pessoas possam também serem encontradas pelo Senhor. Depois que o Senhor te encontra, Ele coloca uma mochila de capacitação nas tuas costas e diz: olha, eu conto com você. Eu conto com você porque ainda tem muitas outras moedas lá fora que ainda não sabem o preço que eu paguei para tê-las. Eu conto com você para dizer a elas que elas têm um valor. Valor que somente em mim elas vão ter. E nessa noite o Senhor pergunta: existe alguém nesse lugar que é esta moeda que o Senhor está à procura? Existe alguém que está perdida ou perdido a tal ponto de dizer: Senhor, eu não tenho mais valor. Senhor, as pessoas me magoaram. Talvez o teu pai, talvez a tua mãe, aquela pessoa que tu mais ama, te feriu, te magoou. Mas aquele que sabe o teu valor te chama nessa noite. Aquele que se doou, aquele que não pensou quantas vezes seria necessária ir atrás de você, Ele está te convidando nessa noite. Existe alguém aqui que deseja entregar a sua vida a Jesus nessa noite? Existe alguém nesse lugar que se encontra nesse estado de descrédito? Talvez palavras que feriram o teu coração fizeram você achar que você não era digno de estar aqui. Talvez palavras que vieram como dardos inflamados do maligno atingiram o teu coração, fazendo com que você achasse que você não tinha mais valor para o Senhor.
Ei, jovem, você tem valor para o Senhor. Não permita que o seu valor seja distinguido por alguém que te tratou como um objeto. O Senhor, Ele pagou um alto preço por você. Ele te ama. O Senhor, Ele não vai desistir de encontrar você. Alguém aqui nessa noite deseja aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador de suas vidas? Existe alguém em nosso meio que já cansou de viver perdido lá fora, nessa vida que só faz nos castigar, que só faz machucar os nossos corações? Existe alguém nessa noite? Os amigos e os vizinhos estão aqui intercedendo por você. Não existe vergonha na casa do Senhor. Vergonha é você permitir com que o seu coração fique endurecido e persista em viver uma vida de perdição, a qual vai te levar para uma condenação eterna. Existe alguém nessa noite que deseja se lançar aos pés do Senhor? Faça o sinal, nós iremos até você. Amém? Existe alguém nessa noite que o Senhor, Ele possa nos permitir outras oportunidades de sermos encontrados por Ele. E se você está aqui nessa noite, é essa moeda que já foi encontrada pelo Senhor, saiba que você agora está com a oportunidade de sair lá fora dizendo que foi encontrado pelo Senhor. E é sua responsabilidade agora trazer novas pessoas para fazer parte desse grande ajuntamento de filhos. Porque antes nós éramos qualquer coisa, menos filhos. Mas quando o Senhor nos encontra, Ele nos habilita a sermos chamados filhos e filhas de Deus. Amém? Que Deus te abençoe.